Por favor, pare com isso. O que você está fazendo? Arthur Alencar não era um homem comum. Aos 35 anos, ele era o fundador e CEO da Alencar Supermercados, um império que valia bilhões e se estendia por todo o país. Sua mente brilhante e seu faro para os negócios o levaram do nada a ser um dos nomes mais respeitados no setor varejista. Contudo, apesar de todo o sucesso, Arthur sentia que estava perdendo o contato com a essência do seu negócio. As pessoas, reuniões com diretores, análises de mercado e expansões estratégicas o afastavam do chão de loja, do murmúrio dos clientes, das conversas dos funcionários. Ele sabia que a verdadeira inovação e a excelência no atendimento nasciam ali, no dia a dia. Decidido a entender melhor as engrenagens de seu próprio império e aprimorar cada detalhe, Arthur elaborou um plano audacioso e sigiloso. A Alencar Supermercados estava prestes a inaugurar sua maior e mais moderna filial em uma cidade nova. Um projeto que prometia ser o carro-chefe da empresa. Seria a oportunidade perfeita para colocar seu plano em prática. Ele se transformou. Deixou os ternos impecáveis, o relógio suíço e os carros de luxo de lado. Com um corte de cabelo simples, óculos discretos e um guarda-roupa modesto, ele se tornou Carlos, um faxineiro recém-contratado. Ninguém, absolutamente ninguém, saberia de sua verdadeira identidade, exceto por uma pessoa. Pedro, o jovem e promissor gerente da nova filial. Pedro era um dos poucos executivos em quem Arthur depositava total confiança. E a ele coube a tarefa de manter o segredo e gerenciar a Operação Carlos. O primeiro dia como Carlos foi um choque de realidade. As roupas largas do uniforme, o cheiro de desinfetante e o balde pesado com o esfregão na mão eram um universo de distância de sua sala climatizada no último andar da sede corporativa. Ele observava cada detalhe com uma intensidade que ninguém desconfiaria. As prateleiras desalinhadas, a demora em repor um item popular, a forma como alguns clientes eram tratados, a eficiência da equipe de limpeza. Tudo era anotado mentalmente, uma base de dados em tempo real para futuras melhorias. Pedro, o gerente, observava Carlos de longe, uma mistura de admiração e nervosismo. Ver o CEO de uma empresa bilionária curvado, esfregando o chão do banheiro, era uma cena surreal. Ele sabia da importância da missão e se esforçava para parecer natural, tratando Carlos como qualquer outro funcionário. A nova filial era um frenesi de atividade. A expectativa era alta e a equipe, em sua maioria, era jovem e entusiasmada. Entre eles, destacava-se Juliana, uma balconista do setor de frios. Com seus 28 anos, ela tinha um sorriso fácil, uma energia contagiante e uma habilidade notável em lidar com os clientes. Arthur, ou melhor, Carlos, anotou imediatamente. Ela era eficiente, proativa e, acima de tudo, genuinamente simpática. Algo na sua postura chamou a atenção do magnata disfarçado. Enquanto Carlos limpava os corredores perto do balcão de frios, ele a observava disfarçadamente. Juliana parecia ter um dom natural para o atendimento, transformando uma simples compra de queijo em uma experiência agradável. Carlos, que havia estudado a psicologia do consumo por anos, reconhecia a raridade daquele talento. Juliana, por sua vez, notou o novo faxineiro. Ele era diferente, calado, observador, e seus olhos, apesar de serem de um homem que parecia ter visto muito, eram curiosos e inteligentes. Havia algo nele que a intrigava. Ele não tinha a postura cabisbaixa ou apática que alguns outros funcionários da limpeza exibiam. Pelo contrário, parecia sempre atento, quase como se estivesse analisando tudo ao seu redor. A rotina de Carlos logo se estabeleceu. Ele era o primeiro a chegar e o último a sair,
Limpava derramamentos, organizava os carrinhos, esvaziava lixeiras e em cada tarefa ele via uma oportunidade de aprendizado. Percebeu a falta de treinamento adequado para alguns repositores, o desperdício em certos setores, a necessidade de mais pontos de lixo. Ele era um espião em seu próprio reino, coletando informações valiosas. Enquanto isso, um novo personagem entrava em cena. Ricardo, o encarregado do setor de mercearia. Ricardo era um homem ambicioso, mas com um temperamento difícil e uma autoestima inflada. Ele havia se interessado por Juliana desde o primeiro dia e não fazia questão de esconder. Para ele, Juliana era uma conquista que elevaria seu status dentro da loja. Ao notar a interação sutil entre Juliana e o novo faxineiro, um sorriso trocado, um breve aceno, Ricardo sentiu uma pontada de ciúmes. Para ele, um faxineiro não tinha o direito de sequer olhar para uma balconista tão bonita e talentosa como Juliana. A semente da perseguição estava plantada. Os dias se transformaram em semanas na vida dupla de Arthur. Como Carlos, ele vivia uma rotina exaustiva. Esfregar, varrer, coletar lixo, desentupir banheiros, tarefas que nunca em sua vida de bilionário imaginou realizar. Mas cada movimento era uma pesquisa de campo. Ele sentia na pele o que era ser um funcionário de base. As dores nas costas, o cansaço no fim do expediente, a invisibilidade que muitas vezes acompanhava sua função. Ele percebeu que a maioria dos funcionários não o via, ou se via, era com um olhar de indiferença. No entanto, essa invisibilidade era a sua maior ferramenta. Ninguém se policiava perto do faxineiro. Ele ouvia conversas sobre as dificuldades com os sistemas, as reclamações sobre a gerência, as fofocas sobre colegas e até mesmo sugestões valiosas sobre como melhorar os processos. Ele via o atrito entre os departamentos, a falta de comunicação eficaz e o estresse dos funcionários em horários de pico. Anotava tudo mentalmente, catalogando cada observação. O gerente Pedro estava em constante estado de alerta. Ele se encontrava com Arthur em segredo, fora do horário de expediente, em um café discreto, para discutir as observações do faxineiro. Arthur apresentava relatórios detalhados, sugerindo mudanças na disposição dos produtos, treinamentos específicos para atendimento ao cliente e até mesmo uma revisão dos horários de limpeza para otimizar a experiência de compra. Pedro ficava impressionado com a profundidade das análises de Carlos. Ele é um gênio disfarçado, pensava Pedro, alheio à literalidade de seu pensamento. A interação entre Carlos e Juliana florescia de forma singela. Ela era uma das poucas que sempre lhe dava um bom dia genuíno, um sorriso que iluminava seu cansaço. Às vezes, quando o movimento diminuía, ela até puxava assunto. "Carlos, você está sempre tão pensativo. O que tanto te ocupa?" Ela perguntou uma vez, enquanto ele limpava o chão perto do balcão de frios. Carlos, com sua voz grave e calma, respondia com evasivas, mas sempre com uma pitada de humor. "Observando o mundo, Juliana. É um lugar interessante, não acha?" Juliana ria, achando graça no jeito peculiar do faxineiro. Ela notava que ele lia alguns livros nos intervalos e parecia ter um conhecimento surpreendente sobre assuntos diversos, mesmo que nunca se aprofundasse. Essa proximidade sutil não passava despercebida por Ricardo. Ele via a forma como Juliana tratava Carlos com uma simpatia que ele próprio, Ricardo, não recebia. A inveja começou a corroê-lo. Para ele, Carlos era um Zé Ninguém, um obstáculo insignificante que deveria ser removido. Ricardo começou sua perseguição silenciosa. Pequenos atos de sabotagem. Deixava embalagens vazias no chão logo após Carlos ter limpado, forçando-o a refazer o trabalho. Inventava desculpas para chamar a atenção de Carlos na frente de Juliana, diminuindo-o publicamente. "Carlos, seu serviço aqui não está bom. De novo sujo. Concentre-se no seu trabalho", ele diria, com um tom de desprezo, mesmo quando o chão estava impecável.
Carlos suportava tudo em silêncio. Cada humilhação era uma peça a mais no seu quebra-cabeça. Ele queria ver até onde a toxicidade e a mesquinharia de um encarregado poderiam chegar. A cada repreensão injusta, ele pensava: se ele faz isso comigo, que sou invisível, o que ele faria com outros funcionários que dependem do emprego? A paciência de Arthur era testada, mas a sua determinação em entender a fundo a cultura da sua empresa era maior. Juliana percebia o comportamento de Ricardo. Ela não entendia a razão de tanta hostilidade contra Carlos. Ricardo, por que você é tão duro com o Carlos? Ele faz um bom trabalho. Ela interveio uma vez quando Ricardo estava repreendendo Carlos por algo trivial. Ricardo apenas deu um sorriso forçado. Juliana, você é muito ingênua. Esse tipo de gente precisa de pulso firme. Senão eles se acomodam. Juliana sentiu um arrepio. Ela não gostava da forma como Ricardo falava das pessoas. Apesar da perseguição de Ricardo, a admiração de Carlos por Juliana só crescia. Não era apenas a beleza dela, mas a sua integridade, a sua empatia com os clientes e a sua postura digna diante das provocações de Ricardo. Ele, o bilionário acostumado com mulheres que se impressionavam com seu poder, estava se sentindo atraído por uma mulher que o via apenas como Carlos, o faxineiro, e que o tratava com respeito, algo que muitos em seu outro mundo não faziam. A semente de um sentimento mais profundo começava a brotar no coração de Arthur. Ele estava aprendendo mais sobre si mesmo, sobre as pessoas e sobre o verdadeiro valor das relações humanas do que em qualquer reunião de conselho. E essa lição estava vindo de um lugar inesperado, o chão de sua própria loja, com um esfregão na mão. A convivência diária na loja intensificava as emoções de todos. Para Carlos, a rotina de faxineiro, antes vista apenas como uma estratégia, começava a ter um peso emocional. Ele sentia na pele o que era o preconceito, a invisibilidade e o desrespeito. As costas doíam, as mãos estavam ásperas, mas o que mais o atingia eram as pequenas humilhações diárias infligidas por Ricardo. Ricardo não aliviava. Suas provocações tornaram-se mais frequentes e evidentes. Ele, acidentalmente, derramava caixas de produtos em áreas que Carlos acabara de limpar. Exigia que ele fizesse tarefas fora de sua descrição de trabalho, como carregar caixas pesadas, e o diminuía constantemente na frente de outros funcionários, especialmente quando Juliana estava por perto. Carlos, parece que você tem duas mãos esquerdas. Anda logo com isso, ele bradava, com um sorriso de escárnio. Apesar da raiva que borbulhava em Arthur, ele se forçava a manter a calma. Até onde ele vai? Era a pergunta que ecoava em sua mente. Ele queria entender a fundo a dinâmica do assédio e como ele afetava o ambiente de trabalho. Silenciosamente, ele era um filtro, absorvendo a toxicidade, mas também as pequenas gentilezas. E as gentilezas vinham de Juliana. Ela estava cada vez mais preocupada com Carlos. Via a forma como Ricardo o tratava e sentia uma profunda injustiça. Muitas vezes ela tentava amenizar a situação, oferecendo ajuda a Carlos com alguma tarefa ou simplesmente conversando com ele, desviando a atenção de Ricardo. "Carlos, precisa de uma mão aqui?" ela perguntava, com uma voz suave e solidária. Esses pequenos gestos de Juliana eram bálsamos para Arthur. Eles o faziam esquecer, por um instante, o uniforme sujo e a fachada de faxineiro. Ele se via novamente como Arthur, o homem que se importava com as pessoas. A cada interação ele percebia a beleza interior de Juliana, sua bondade, sua força. Ele se sentia cada vez mais atraído por ela, não pela beleza superficial, mas pela sua alma. A atração não era unilateral. Juliana, apesar da aparência modesta de Carlos, percebia algo especial nele. Ele tinha uma forma de falar que demonstrava inteligência, um olhar profundo e uma calma que a intrigava. Ele era um mistério, um homem que parecia saber mais do que demonstrava.
Ela gostava das conversas com ele, por mais breves que fossem, pois ele sempre tinha uma perspectiva interessante sobre as coisas. Uma tarde, durante o almoço na refeitório dos funcionários, Ricardo tentou humilhar Carlos mais uma vez. Havia um lugar vago ao lado de Juliana e Carlos se dirigia para lá. Ricardo, vendo a cena, levantou-se rapidamente e colocou seu casaco na cadeira. Ops, Carlos, essa cadeira já está ocupada. Acho que você vai ter que almoçar sozinho na mesa dos fundos. De novo, disse ele com um sorriso vitorioso. Juliana olhou para Ricardo com desaprovação. Ricardo, isso não é certo. Há vários lugares vazios. Mas Ricardo apenas deu de ombros. Carlos, em vez de se irritar, apenas deu um leve sorriso e se dirigiu à mesa solitária no canto. Ele percebeu o olhar de Juliana, um olhar de pena e indignação. Mais tarde, Juliana foi até ele na área de limpeza. Carlos, me desculpe por ele. Ele é um idiota, ela disse, sua voz cheia de frustração. Carlos olhou para ela e pela primeira vez ele se permitiu um momento de vulnerabilidade. Não se preocupe, Juliana. Existem pessoas assim em todo lugar. O importante é como a gente escolhe reagir a elas. Juliana ficou ainda mais intrigada. Aquele faxineiro era diferente. Ele não se vitimizava, não reclamava. Havia uma resiliência nele que ela admirava. O sentimento de Arthur por Juliana se aprofundava a cada dia. Ele ansiava pelos pequenos momentos de interação, pelos seus sorrisos, pela sua voz. Ele sabia que estava se apaixonando por ela, a mulher que o via como um simples faxineiro. A ironia da situação era agridoce. Ele era o bilionário e ela a balconista. Mas naquele disfarce, ele era apenas Carlos, e ela o via com uma pureza que ele nunca havia experimentado antes. Ao mesmo tempo, a pressão de Ricardo sobre Carlos crescia. Ele via a atenção que Juliana dava a Carlos e sentia seu ego ferido. A perseguição deixou de ser apenas por desprezo e se tornou pessoal. Ricardo começou a espalhar boatos sobre Carlos, dizendo que ele era preguiçoso, que não fazia seu trabalho direito, tentando minar sua reputação perante os outros funcionários. Carlos, porém, mantinha-se firme. Ele sabia que o fim da sua pesquisa estava próximo. Todas as informações haviam sido coletadas. A cultura da loja, a eficácia dos processos, o comportamento dos funcionários, a presença de assédio, tudo havia sido revelado. A hora de Arthur Alencar emergir estava chegando e ele sabia que as consequências seriam grandes para alguns. E para ele, talvez, uma nova fase em sua vida pessoal e profissional. A tensão na nova filial atingiu o ponto de ebulição. Ricardo, cego pelo ciúme e pela certeza da sua impunidade, preparava o golpe final contra Carlos. Ele não podia suportar a ideia de Juliana demonstrar qualquer simpatia pelo faxineiro, enquanto ele, o encarregado, era ignorado. Em uma tarde movimentada, Ricardo arquitetou um plano. Ele sabotou propositalmente uma gôndola de produtos, fazendo com que várias embalagens de vidro caíssem e se espalhassem pelo chão do corredor principal, próximo ao balcão de frios de Juliana. Ele então chamou Carlos com uma voz estridente. Carlos, o que é isso? Que bagunça é essa? Você não viu que ia cair, seu incompetente? A loja inteira parou. Clientes e funcionários olhavam para a cena. Ricardo sabia que Carlos acabara de passar por ali e que a área estava limpa. Ele estava montando um circo para humilhar o faxineiro publicamente. Ande logo, limpe essa sujeira e faça direito dessa vez. Não é possível que um faxineiro não saiba nem segurar um esfregão. Ricardo gritou, fazendo questão que todos ouvissem. Carlos pegou seu equipamento de limpeza. Seus olhos, antes calmos, agora brilhavam com uma intensidade fria. Ele se agachou e começou a recolher os cacos de vidro e os produtos quebrados. A humilhação era palpável. Alguns clientes murmuravam desaprovação. Outros apenas observavam, chocados com a crueldade de Ricardo. Juliana, revoltada, não conseguiu se calar. Ela saiu de trás do balcão e confrontou Ricardo.
Ricardo, pare com isso. Você sabe que ele não fez isso. Você está sendo injusto e cruel. Ricardo a ignorou, seu sorriso satisfeito no rosto. Fique no seu lugar, Juliana. Isso é assunto entre mim e esse funcionário. Enquanto Carlos limpava, Ricardo foi mais longe. Ele pegou um balde de água suja de limpeza, daquele mesmo que Carlos usava, e, acidentalmente, virou em cima do faxineiro. Ops! Desculpa, Carlos, que desastrado eu sou. Mas você está todo molhado agora. Vai ter que limpar a si mesmo e depois continuar o trabalho. A água suja escorria pelo uniforme de Carlos, molhando seus sapatos e parte do seu cabelo. Um silêncio constrangedor tomou conta da loja. Juliana estava boquiaberta, com lágrimas nos olhos de raiva. Ela se aproximou de Carlos, que estava encharcado e quieto, o balde vazio ao seu lado. Carlos, você está bem? Ela perguntou, sua voz embargada. Carlos levantou-se, secou o rosto com as costas da mão suja e olhou para Ricardo. Seus olhos não tinham raiva, mas uma resolução inabalável. O magnata disfarçado havia suportado o suficiente. A humilhação havia chegado ao seu limite. Nesse momento, Pedro, o gerente que observava tudo de longe com o coração na boca, finalmente decidiu intervir. Ele sabia que a hora da verdade havia chegado. Ele se aproximou da cena com uma pasta na mão. Ricardo, eu quero você na minha sala. Agora! A voz de Pedro era firme, diferente do seu tom habitual. Ricardo, surpreso, olhou para Pedro, mas ainda com um ar de desafio. Por quê, chefe? Eu só estava motivando o funcionário. Para a minha sala, Ricardo. E você, Carlos, por favor, me acompanhe. Pedro ordenou. Carlos, ainda encharcado, seguiu Pedro e Ricardo até o escritório do gerente. Juliana, confusa e preocupada, observava-os entrar. Dentro da sala, Pedro fechou a porta. Ricardo, com um sorriso de escárnio, sentou-se. Carlos permaneceu de pé, encharcado e em silêncio. Ricardo, você acaba de cometer um erro gravíssimo, Pedro começou. Um erro? Chefe, eu só estava... Cale a boca, Ricardo! Pedro interrompeu com uma voz que surpreendeu Ricardo. Você acabou de assediar e humilhar o CEO desta empresa. Ricardo congelou. Ele olhou de Pedro para Carlos, e um calafrio percorreu sua espinha. O CEO? Aquele faxineiro? Seus olhos fixaram-se em Carlos, que agora tirava os óculos, revelando um olhar penetrante e incrivelmente familiar. Aquele que ele havia visto em fotos nos jornais e revistas de negócios. Arthur Alencar, em toda a sua imponência, mesmo com as roupas molhadas de faxineiro, estava ali, parado diante dele. O choque foi avassalador. Ricardo empalideceu, o sangue sumindo de seu rosto. A boca dele abriu e fechou, mas nenhuma palavra saiu. O desespero tomou conta dele. Você é... Arthur Alencar? Ele conseguiu gaguejar, a voz tremendo. Arthur assentiu. Em carne e osso, Ricardo. Ou, como você preferiu me chamar, Carlos, o faxineiro incompetente. A sala ficou em silêncio, o ar pesado com a revelação. Pedro, por favor, chame a equipe de segurança. Arthur disse, sua voz calma, mas carregada de autoridade. Ricardo está demitido, com justa causa por assédio moral e comportamento inadequado. E faremos questão de que isso seja registrado em seu histórico profissional. Ricardo tentou argumentar, implorar, mas suas palavras eram vazias, abafadas pelo pânico. Ele havia cavado a própria cova. A porta se abriu e 2 seguranças uniformizados entraram. Acompanhem o Sr. Ricardo para fora da loja. Ele não é mais funcionário da Alencar Supermercados. Enquanto Ricardo era escoltado para fora, os seguranças passaram por Juliana, que estava na porta, curiosa e preocupada. Ela viu o rosto pálido e derrotado de Ricardo, e então viu Carlos sair da sala do gerente, acompanhando Pedro. A expressão de Carlos era diferente. Ele andava com uma confiança que ela nunca tinha visto no faxineiro. Carlos? Juliana perguntou confusa. Arthur olhou para ela, e seus olhos transmitiam uma mistura de admiração, carinho e um leve nervosismo. Juliana,
Eu preciso conversar com você, mas não como Carlos. A revelação estava prestes a atingir Juliana. O mundo dela estava prestes a virar de cabeça para baixo. A notícia da demissão de Ricardo e a misteriosa saída de Carlos se espalhou como um rastilho de pólvora pela loja. Os funcionários cochichavam, confusos e curiosos. Ninguém entendia o que havia acontecido. Arthur pediu a Pedro para convocar uma reunião com todos os funcionários da filial para o final do expediente. Antes, porém, ele precisava conversar com Juliana. Ele a encontrou perto do balcão de frios, ainda atordoada pelos eventos recentes. "Juliana, podemos conversar a sós?" Arthur perguntou, sua voz suave, mas com a autoridade que ela agora começava a perceber. Eles foram para uma sala de descanso vazia. Arthur respirou fundo. Era hora de se revelar. "Juliana, meu nome verdadeiro é Arthur Alencar. Eu sou o CEO e fundador da Alencar Supermercados." Juliana ficou boquiaberta. Seus olhos se arregalaram. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. O olhar inteligente, as conversas profundas, a calma diante das humilhações. Você era o faxineiro?" Ela gaguejou, ainda em choque. Arthur sorriu, um sorriso genuíno e um tanto envergonhado. "Sim. Eu me disfarcei para entender melhor o funcionamento da minha empresa, a cultura, os desafios dos funcionários e os abusos, como você testemunhou." Juliana estava em choque. Ela havia se interessado por um faxineiro que, na verdade, era o chefe de todo o império. Uma mistura de surpresa, admiração e uma leve sensação de traição a invadiu. "Por quê? Por que você fez isso, Arthur?" Ela perguntou. "Porque eu queria ver a verdade. Queria ver como as pessoas eram de verdade, sem a influência do meu título. E você, Juliana, foi uma das poucas que me tratou com dignidade, com respeito, mesmo me vendo apenas como Carlos o faxineiro. Sua bondade, sua integridade me impressionaram profundamente." Arthur fez uma pausa, olhando para ela com intensidade. "E para ser honesto, Juliana, eu me apaixonei por você. Não pelo que você pensava que eu era, mas pelo que você é. Por quem você é." Juliana sentiu um turbilhão de emoções. Apaixonada, o bilionário, por ela. O coração dela batia forte. Ela havia se sentido atraída por Carlos, pelo homem por trás da aparência. E agora, aquele homem era o magnata. Eu não sei o que dizer", Juliana sussurrou. "Não precisa dizer nada agora", Arthur respondeu. "Mas eu quero que você saiba que tudo o que eu disse e senti como Carlos era verdadeiro. E o que eu sinto agora como Arthur é ainda mais forte." Na reunião com os funcionários, Arthur se apresentou. A revelação chocou a todos. Alguns ficaram boquiabertos, outros aplaudiram. Ele explicou sua motivação para o disfarce, a importância de ouvir a base da empresa e como a experiência o havia transformado. Ele também anunciou mudanças drásticas, o fim de qualquer forma de assédio, a implementação de um novo canal de denúncias anônimas, programas de treinamento para aprimorar o atendimento ao cliente e a valorização dos funcionários de todos os níveis. "Eu vi o trabalho duro de vocês, as dificuldades, mas também a paixão e a dedicação", Arthur disse, sua voz carregada de sinceridade. "Minha experiência como Carlos me fez enxergar o que precisava ser mudado. E juntos vamos construir não apenas o maior supermercado, mas o melhor lugar para se trabalhar." A equipe, inicialmente chocada, agora parecia inspirada. Eles viram que seu CEO era um homem que se importava, que estava disposto a ir além para entender a realidade de cada um. Nos dias que se seguiram, a filial passou por uma transformação. A equipe estava mais motivada, a comunicação mais fluida e a qualidade do atendimento e do ambiente de trabalho melhoraram exponencialmente. Ricardo foi apenas o primeiro de uma série de ajustes na gestão de outras lojas que apresentavam problemas semelhantes.
Arthur utilizou as informações coletadas como Carlos para implementar uma revolução cultural em toda a sua rede de supermercados. A relação entre Arthur e Juliana, no entanto, era mais delicada. Ela precisava de tempo para processar tudo. Arthur, agora sem o disfarce, a cortejava com o mesmo respeito e admiração que Carlos havia demonstrado, mas agora com a transparência de sua verdadeira identidade. Ele a convidava para jantares, conversas longas e sinceras. Ele não a sobrecarregava com seu mundo de bilionário, mas a convidava a fazer parte dele, se ela quisesse. Juliana, aos poucos, permitiu-se sentir. Ela percebeu que a essência do homem que a havia cativado como faxineiro era a mesma do magnata. A gentileza, a inteligência, a integridade, tudo isso permanecia. Ela não se apaixonou pelo dinheiro, mas pelo homem que estava disposto a limpar o chão para aprender e crescer. Um ano depois, Arthur e Juliana estavam juntos, felizes. Ela continuava trabalhando na Alencar Supermercados, mas agora em um cargo de liderança na área de treinamento e desenvolvimento de pessoal, utilizando sua experiência e empatia para garantir que a cultura de respeito e valorização que Arthur tanto buscava se solidificasse em todas as filiais. A história do magnata disfarçado se tornou uma lenda na empresa, um lembrete constante de que a verdadeira liderança nasce da humildade e da capacidade de enxergar além das aparências. E para Arthur, sua jornada como Carlos não apenas aprimorou seu império, mas também o levou ao amor e a uma compreensão mais profunda do que realmente importava na vida: as pessoas.